Vamos conversar com Paulo Castelo Branco, presidente da ABIMEI, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Ele vai falar sobre o crescimento de importações de bens de capital. Kate. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, Paulo. Obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Eu queria começar esse bate-papo, essa entrevista, destacando para o nosso público uma informação importante, porque as importações de bens de capital totalizaram... tem um valor aqui que colocaram, que é um valor estrondoso, São muitos bilhões de dólares nos 4 primeiros meses de 2020. Vou pedir, inclusive, que você confirme para a gente esse valor, mas esse valor representa uma alta de 15,5% se comparado com o mesmo período do ano passado. E você atribui essa alta de mais de 15% nas importações de bens de capital ao quê? Aproveitando até, explique para o nosso público o que são os bens de capital. Ok. Veja, os bens de capital são os meios de produção, ou seja, as máquinas e equipamentos, né, que produzem nas fábricas produtos manufaturados para consumo, né? Dentro disso, todos os tipos de máquina, na verdade, que fazem produção, né? No caso, máquinas de usinagem, injetoras de plástico, prensas, tudo que produz um bem intermediário ou um bem final de capital. Certo? Na verdade, produto manufaturado. Você pediu para me confirmar o valor, na verdade, foram 9,4 bilhões de dólares nos primeiros 4 meses do ano de 2020, que foram importados para essa finalidade. Certo. Paulo, mesmo diante da valorização do dólar, né, o senhor acredita que essa tendência, então, de alta nas importações vão continuar, apesar do contexto, né, que nós estamos vivendo atualmente? Veja, a gente teve um final do segundo semestre do ano passado muito bom, né? A indústria veio sofrendo de 2014 até o ano de 2019 bastante, né? Com a crise, teve uma queda muito grande, com a mudança do governo e a mudança de perspectiva no ano passado, 2019, primeiro semestre houve já um aquecimento, o segundo semestre foi muito bom, perto do que a gente vinha tendo nos últimos anos. Os últimos meses, o último trimestre de 2019, as indústrias fizeram boas encomendas, né? A indústria brasileira está tecnologicamente defasada, né? A gente diz que as máquinas têm, em média, no Brasil, 17 anos de vida, hoje, que a gente tem hoje em uso. É um estudo que já foi feito, e por isso, então, estava-se num clima otimista, né? Fazendo encomendas de máquinas novas para realmente industrializar de novo o país. Nós tivemos uma queda nos últimos 30 anos de participação do PIB industrial de 30% para 12%, para você ter uma noção. Há 30 anos atrás, a indústria representava 30% do PIB e o ano passado houve um estudo que estava com 12%. Então, houve uma queda muito, muito grande. E esse aumento que houve, então, representativo de 15,5% nos primeiros 3 meses, pelos 4 meses, na verdade, de abril do ano, foi o reflexo, na verdade, dessas encomendas que foram feitas no fim de 2019 e início de 2020. Porque esses bens de capital importados, eles têm um lead time para serem entregue, né? Um tempo. Você faz a encomenda de uma máquina, é muito raro você ter uma máquina pronta e entregue. Então, sempre você tem aí, no mínimo, 90, 120 dias para essa máquina vir de fora para cá. Não importa a origem dele, de qual país, mas demanda sempre um tempo. São máquinas sob encomenda. E, então, hoje, o que aconteceu? Mesmo com a parada que houve aí na segunda quinzena de março, ainda teve chegada de máquinas, estão se instalando, né? O que deu problema, né, na verdade, com essa parada aí de praticamente 70 dias, são as novas encomendas, certo? Então,
realmente esse aumento de 15,5% em relação ao ano passado foi em virtude disso. A gente vinha num processo de aceleração e de crescimento, tanto da economia quanto do mercado industrial. Paulo, eu me lembro que há uns anos houve uma série de tentativas de facilitar a importação de produtos de várias áreas e, reiteradas vezes, o governo sempre procura flexibilizar e ajudar alguns setores que não possuem produtos e tecnologia aqui no Brasil. Há também parlamentares que defendem sempre o produto nacional, a tecnologia nacional. Mas, diante desse cenário da pandemia, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos importadores, além desse que você já mencionou nessa última resposta, dos prazos e de uma certa lentidão na entrega dessas máquinas. Por gentileza. Sim. Na realidade, o Brasil, como você disse, sempre teve restrições, né? Proteção de mercado, principalmente. E nesse último ano, nós tivemos, inclusive, uma mudança. Houve discussões bastante acaloradas e a gente conseguiu, o governo editou uma portaria dos ex-tarifários. O que é isso? Na verdade, onde o governo avalia que existe uma necessidade, por algum motivo, em critérios que são estabelecidos por essa portaria 309 do governo, que foi expedida em junho, depois teve outra que foi expedida em 30 de agosto, que é a 324, que regulamentou essa portaria. Então, o que diz essa portaria do ex-tarifário? Ela isenta, né, de impostos de importação justamente essas máquinas e equipamentos que são necessárias para o Brasil poder produzir, né, e que não existe condição ou tempo. Na verdade, existem os 4 principais critérios, que é não existência de similar nacional, ou competitividade, a produtividade das máquinas que existem aqui não concorrem, ou o prazo de entrega para ser comprada no Brasil é muito longo, ou o 4º critério, que foi o mais importante, que deu muita discussão, é que o preço internacional seja melhor do que é produzido aqui. E existiu até, com muita pressão aí do pessoal aqui interno, local, e existe um critério de 20%, ou seja, se a máquina importada ela conseguir ser ainda competitiva, tendo a proteção de 20% no preço da nacional, ela tem a isenção dos impostos. Essa isenção, ela também, com isso, ela cumulativamente, ou reflexo, é não ter o recolhimento dos impostos federais e, no caso, alguns estados também liberam a parte do ICMS. Para você ter uma noção, isso aí dá uma redução para o comprador aqui interno de mais ou menos 34%, 35% do valor da máquina. Então, isso foi um grande incentivo também, e passou a vigorar no mês de setembro, na verdade, regulamentado do ano passado, incentivou o empresário a investir. É uma máquina que você tem 1/3 a menos do valor, né? E isso já era há tempos que era pedido para o governo, para os outros governos, e sempre teve essa questão do ex-tarifário, mas tinham critérios que não eram, na verdade, justos, ou então não incentivavam, não comparavam as coisas de uma forma viável. Okay? Então, isso também incentivou, na verdade, esse aumento da importação de máquinas e equipamentos. E o que a gente defende, a BMEI defende como lema, é o seguinte: a gente tem que trazer meios de produção para o Brasil. Por quê? O que a gente deve combater é a importação de produtos prontos, manufaturados, e não a importação da tecnologia, porque se você importa a tecnologia para o Brasil, você traz o meio de produção, você vai fazer com que as indústrias sejam mais fortes e competitivas. E com isso, você gera emprego aqui no Brasil, você gera arrecadação de impostos, você gera melhoria da renda do trabalhador, porque ele mais emprego, mais produção, ele vai ganhar mais. Se ele ganha mais, ele consome mais. Consumindo mais, o ciclo se fecha, né? Então, isso estava num ritmo muito bom, né? E o governo, essa equipe econômica atual do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e toda a turma dele, é uma equipe muito boa, né?
é uma equipe técnica, profundamente técnica, e no meu entender, que estou há 35 anos nesse ramo, e já há 10, né, aí na diretoria da associação, é a melhor equipe que eu já tive o prazer de conviver. Eles têm noção do que estão fazendo e são muito técnicos, têm uma boa bagagem. Perfeito, maravilha, viu, Paulo? Informações importantes. Agora, a Caterina Schutt tem um questionamento para o senhor. Paulo, muito se fala, né, sobre o impacto que as importações trazem para a nossa produção nacional, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, então, de que maneira essa atividade influencia, né, de fato, aí na indústria brasileira e também para a economia, né, do país. Para você ter uma ideia, Caterina, você imagina que se a gente teve nesses 30 anos essa redução de 30% para 12%, a gente tem uma margem muito grande, né, para trabalhar. O Brasil ele tem toda a condição de ser um país líder na parte de manufaturados. Ele pode, com essa produção que a gente vislumbra aumentar muito no Brasil, a gente tem condição de abastecer o mercado local e ser um grande exportador de produto manufaturado, como a gente hoje é no agro, né? Então, o Brasil precisa ter a mesma visão que ele tem para o agro, para a indústria, entendeu? Para a indústria manufaturada local. Se tiver essa visão, a gente vai crescer muito, a gente tem uma margem muito grande de crescimento para o Brasil. E é a única forma que a gente vê, né, de gerar empregos. A gente já tinha, antes da pandemia, 11, 12 milhões de desempregados. Agora estão se prevendo aí mais 3 ou 4 milhões com o resultado dessa pandemia, que é uma coisa global, não é uma culpa nossa, né? Então, é muita gente, a gente precisa repensar, na verdade, em investir na indústria, que é o único meio que um país tem de fazer as coisas andarem, tanto na parte de educação, ter uma mão de obra mais qualificada, né? Quando a gente fala que um industrial faz um investimento em maquinário, ele está gerando um carnê de pagar imposto, né? Porque ele produz, paga o imposto, ele dá emprego, ele paga imposto. Então, é uma maneira que praticamente é o único jeito que tem desse país andar. Parar um pouco de incentivar, na verdade, a importação de produto manufaturado, ou seja, você trazer produto importado cá. Quando você compra o produto importado final, né, eletroeletrônico, têxtil, peças de automóveis, seja o que for, você está exportando o emprego. Você está fazendo com que os outros países tenham emprego e mandem o produto pronto para cá. Entende? Então, a gente precisa incentivar a indústria, né? Os jovens, inclusive, eles têm que sair das faculdades. Você vê que as faculdades que têm formação de gente, engenharia, pessoal técnico para trabalhar nas indústrias, hoje o pessoal quer sair para o mercado financeiro, né? E, na verdade, o Brasil não é isso. Ele precisa de produção, né? Eu até um pouco contra da minha formação, eu sou economista, né, mas eu fui um que fugi do mercado financeiro. Sempre trabalhei na indústria. E acho que essa é a grande saída para o país. É isso aí, Paulo. Informações importantes. Com certeza, a gente poderia ficar mais 20 ou 30 minutos falando sobre isso e sobre os desafios do Brasil, mas gostei muito das suas reflexões e informações trazidas nesta entrevista. Conversamos com Paulo Castelo Branco, economista e também presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Ele falou um pouquinho sobre as importações de bens de capital, que cresceram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano. Paulo, muito obrigado por sua gentileza em atender ao nosso convite. Boa sorte para você e boa semana. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Estou sempre à disposição de vocês e vamos torcer, vamos lutar para que a gente saia dessa crise, né? A gente saia dessa situação que não é uma situação muito boa, é muito triste, né? Ver o que está acontecendo, essa doença. O brasileiro é sempre criativo, resiliente e a gente vai superar. Ok? Muito Obrigada, Paulo. Até a próxima.